Olá, sou a professora Luciana Lima, do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Recife. Hoje teremos aula sobre produção e preparação do ar comprimido. Então, será que vocês já ouviram falar em pneumática ou sabem o que é a pneumática? Então, esse vídeo ele traz alguns exemplos interessantes da aplicação da pneumática. Então, antes de começarmos a estudar a pneumática, vamos verificar aqui em que situações a pneumática é mais comum, né? Então, esse vídeo ele traz alguns exemplos bem interessantes de automação pneumática, principalmente em indústrias de alimentícias, farmacêuticas e em processos industriais em geral. Aqui nós temos um processo de uma máquina toda pneumática para encher sachê com molho de tomate. Então, toda essa parte aqui, toda essa máquina pneumática. Aqui em cima também podemos ver um sistema vácuo para abrir o sachê e colocar o molho de tomate. É uma atividade bem comum na indústria. Aqui é um sistema pneumático de abertura de porta de ônibus, BRT, metrô. Então é um sistema bem comum e aí no dia a dia. Com certeza vocês já viram esse sistema. Aqui também é um sistema pneumático, um atuador que ele faz a abertura de uma válvula de borboleta. Aqui é um processo industrial que é uma atividade de pegar e mover, muito comum na indústria, chamada pick and place. Então aqui é uma mesa indexadora pneumática, realiza várias atividades. Depois, um atuador, ele vai pegar essa peça, também pneumática, e vai levar para outra estação de trabalho. E aqui, ó, outro atuador, ele separa essa peça. Na indústria automobilística também é muito comum o sistema pneumático. Então aqui é um sistema da BMW, utilizando automação para movimentar peças de uma prensa para outra. Também aqui na soldagem. Então, um sistema de prender peças e garantir que a solda ela seja feita perfeitamente. Então, essas atividades, elas poderiam ser feitas pelo homem, né, pelo operador, mas elas foram todas automatizadas utilizando o sistema pneumático. Então, aqui também é uma linha de produção da BMW e várias peças de movimentação utilizam o sistema pneumático. Então, vocês podem ver que o sistema pneumático ele facilita também as atividades do operador, né? Aqui é um sistema de pintura também, onde tem uma mistura perfeita de ar e tinta. Então, vocês puderam observar aí que a pneumática ela é bastante utilizada
E agora podemos definir, então, na verdade, o termo pneumática. Então, é uma tecnologia que utiliza a energia do ar comprimido para transformá-la em um trabalho. Então, esse termo pneumática ele vem do grego pneumos, pneuma, que significa respiração e sopro. E também pode ser definida como uma parte da física que se ocupa da dinâmica e dos fenômenos físicos relacionados com os gases e vácuo. As principais vantagens da pneumática é fácil manutenção, simplesmente baseado no tratamento do ar comprimido. As peças, que são os atuadores e válvulas, eles têm um tamanho reduzido comparado com o sistema hidráulico. O custo é acessível de um sistema pneumático. Se vocês observarem a questão que, nos exemplos que foram apresentados, ele livra o operador de operações repetitivas, aumentando também o ritmo de trabalho e aumentando também a produtividade e o menor custo operacional. Em relação à segurança, que os sistemas pneumáticos eles têm uma pressão de trabalho de 4 a 6 bar. Em relação às limitações, é que esse ar comprimido ele precisa ser tratado. Por quê? Para evitar corrosão dos equipamentos, travamento e desgaste das peças móveis. Os componentes pneumáticos eles são projetados para trabalhar de 4 a 6 bar, né? São pressões relativamente baixas comparado com o sistema hidráulico, né? De 80 a 90 a 100 bar. Então, as forças envolvidas são pequenas, então, se comparadas com outros sistemas. O fluido, como ele é altamente compressível devido às propriedades físicas, então é impossível obtermos paradas intermediárias e velocidades uniformes. Então, ele é um poluidor sonoro, que quando efetuada a exaustão desse ar comprimido através das válvulas para o ar atmosférico, então ele causa esse ruído, mas pode ser colocado silenciadores nas válvulas e minimizado esse tipo de problema. Então, as referências de normas nos campos pneumáticos e hidráulicos são as normas da ISO e da CETOP. Bem, o ar ele é uma mistura de gases que envolve o nosso planeta. Então, a composição média do ar seco, ou seja, sem o vapor de água, ele é 78% de oxigênio, 21% de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e também 1% desses gases raros, que é xenônio, hélio, criptônio e argônio. Então, por se tratar de um gás, é importante expor os conceitos fundamentais do comportamento físico desses gases. Então, esses gases eles não têm forma ou volume próprios, eles se adaptam à forma, ao volume do recipiente. Então, vamos ver aqui os princípios físicos do ar, que é a compressibilidade do ar. Temos aqui, na situação 1, o ar submetido a um volume inicial V0. Mas, se aplicarmos uma força aqui, então o ar ele vai ser compressível, ou seja, ele vai reduzir aqui o volume final dele. Na elasticidade do ar, acontece, se vocês observarem aqui, é o oposto da compressibilidade. Então, no volume final, ele expande. Então, ele tem essa propriedade, ele é elástico. A difusibilidade do ar é que, quando o ar ele se mistura com outros gases, então ele forma uma mistura homogênea. A expansibilidade do ar é outra propriedade do ar, que ele vai tomar forma, ele não tem forma própria, então ele toma a forma do recipiente. Então, o ar comprimido, ele é regido pela Lei Geral dos Gases Perfeitos. Então, as leis de Boyle-Mariotti, Charles e Gay-Lussac. Então, ele refere-se à transformação de estado, nas quais uma das variáveis ele permanece constante. Então, PV igual a nRT, que é a Lei Geral dos Gases Perfeitos. Então, aqui nós temos a simplificação de P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Então, se tivermos aqui a mesma temperatura, os gases com a mesma temperatura, então vamos ter o quê? Um aumento de pressão e uma redução do volume.
Então, o volume diminui e a pressão aumenta, ou vice-versa, porque aqui eles são inversamente proporcionais. Então, se tivermos aqui o mesmo volume, então a pressão e a temperatura, elas são diretamente proporcionais. Então, elas aumentam ou diminuem. Para produzir e armazenar o ar comprimido, então precisamos de uma central de compressão, conforme a norma DIN ISO 1219. Então aqui é um esquemático simplificado da produção e armazenamento do ar comprimido. Quais são os equipamentos necessários? Então, se inicia aqui todo o processo. Um filtro de aspiração, aqui do compressor, que é a máquina que vai produzir esse ar comprimido. Então, a pneumática não vai utilizar a energia do ar comprimido. Então, como é feito esse ar comprimido? É através dessa máquina, do compressor. Então, essa máquina, ele vai elevar a pressão desse ar e essa energia vai realizar um trabalho lá na máquina. Então, aqui é o compressor, depois esse ar comprimido, ele passa num trocador de calor, que é um resfriador posterior com separador de condensados. Então, condensados é o que? É a água no ar. Então, ele vai precisar separar essa água para não ir para a tubulação nem para a máquina. Um resfriador vai ser necessário, porque quando se faz o quê? Uma compressão, a pressão não aumenta, então a temperatura vai aumentar também. Então a gente precisa diminuir essa temperatura do ar. Depois, o ar comprimido já, né, com a temperatura mais alta, ele vem, e pressão também, ele vem aqui para o reservatório. Depois disso, passa aqui no purgador com dreno, para drenar também essa água, essa umidade que está no sistema. Passa aqui no secador para retirar mais ainda a umidade desse ar e segue para a máquina. Então, aqui são os equipamentos necessários para a produção e armazenamento do ar comprimido. Aqui nós temos o mesmo esquema do slide anterior, só que agora com a simbologia. Então, aqui o filtro de aspiração, o silenciador, que é colocado aqui no compressor. Esse aqui é o símbolo do compressor. Aqui nós temos o resfriador posterior com o separador de condensados. Aqui o reservatório, aqui o filtro. Aqui nós temos o secador, aqui outro filtro de partículas, um regulador de pressão e aqui a rede que vai chegar aqui no equipamento. Os compressores, eles são classificados em volumétricos e turbocompressores. Os volumétricos podem ser alternativos, rotativos, alternativos de pistão e de membrana e os rotativos de parafusos, de lóbulos e palhetas. Os turbocompressores axiais e radiais. Então, os volumétricos, eles se baseiam na redução do volume aspirado, no volume de ar aspirado. Então, se baseia na redução de volume. E os turbocompressores, obtemos o aumento da pressão imprimindo inicialmente uma aceleração na massa de ar aspirado e depois com a passagem dessa mesma massa de ar por uma tubulação de pequeno diâmetro. Então, temos uma redução de velocidade junto a um aumento de pressão, que é o teorema de Bernoulli. Então, a elevação da pressão ela é obtida por meio da conversão da energia cinética em energia de pressão. Então, durante a passagem do ar através do compressor. Então, os compressores volumétricos, eles são utilizados para pequenas vazões e elevados valores de pressão. E os turbocompressores, eles são utilizados para grandes vazões e pequenos valores de pressão. Então, vamos ver detalhadamente cada um. A vazão efetiva dos compressores em relação ao seu rendimento volumétrico é dada por essa equação. Então, Q igual a ρV, que é o rendimento volumétrico, C, que é a cilindrada, ou seja, a cada giro do compressor volumétrico, certo volume de ar, chamado de cilindrada, ele é aspirado, comprimido e encaminhado para a via de descarga, para a válvula de descarga. E N, que é a velocidade em rotações por minuto.
Então, o equacionamento de compressão, que é o beta, é definido a partir da relação entre a pressão de descarga, P1, e a pressão de aspiração, P2. Então, nos compressores volumétricos, podemos ter pressões máximas de 10 a 12 bar. E a pressão de trabalho, ou seja, a pressão lá na máquina, lá nos componentes, no circuito pneumático, então a pressão vai ser de 6 a 8 bar, que é a pressão de trabalho. O dimensionamento de compressor volumétrico, ele se baseia na vazão, na pressão e no tipo de acionamento. Então, o tipo de acionamento são os motores, que pode ser monofásicos, trifásicos ou por motores de explosão, gasolina ou diesel. Então, geralmente, um compressor, ele pode abastecer uma vazão efetiva, que é dada o quê? Pela somatório de várias vazões dos componentes. Então, se um compressor ele for fornecer ar comprimido para não só para um sistema pneumático, lá na produção, mas também para outros tipos de equipamentos. Então, é importante determinarmos o coeficiente de inserção, que é o I do compressor. Então, ele é a relação do tempo de trabalho do compressor sobre o tempo de trabalho mais o tempo de parada. E o acionamento, quando ele é elétrico, esse I ele é de 50%. E se for de explosão, ele pode atingir até o valor de 70%. O que significa isso? É que, por exemplo, se o compressor ele trabalhar 30 minutos, então ele vai ter 30 minutos de parada a cada hora. Tá? Então, o compressor ele vai ter aquelas paradas, tá certo? Mesmo o sistema, a máquina funcionando, mas ele vai parar de comprimir. Então, a vazão efetiva de um compressor, ele vai ser o somatório dessas cargas, de todas as cargas, vezes 100, vezes o fator, que é de 1,2 a 1,5. Esse fator aqui é devido a possíveis ampliações da rede de ar, também vazamentos na rede de distribuição de ar, vezes o coeficiente de inserção. Nesse gráfico aqui, se considerarmos a pressão típica de trabalho, então podemos ter uma noção da escolha do compressor. Então, aqui nós temos a vazão efetiva do compressor em metro cúbico por hora e aqui temos a pressão de trabalho. Então, se tivermos uma vazão de 10 a segunda metro cúbico por hora e uma pressão de trabalho de 4 bar, então a escolha vai ser um compressor volumétrico. Vamos ver agora um tipo de compressor volumétrico alternativo de pistão. Então, ele baseia-se fundamentalmente no movimento de um pistão, né? No movimento rotativo, que se transforma num movimento alternativo. Então, ele tem uma câmara de admissão e uma câmara de descarga. Então, os compressores, quando o movimento desse sistema, dessa biela manivela, ele está descendo, então essa câmara aqui ela está sendo cheia do ar comprimido. E a válvula de descarga ela está fechada. À medida que ele se movimenta e sobe, então essa válvula de emissão ela é fechada e chegando aqui a uma determinada pressão regulada, então essa válvula de descarga ela abre e o ar comprimido ele sai. Então esse compressor, quando tem um pistão, ele é chamado de um estágio. E mais de um pistão, ele é chamado de duplo estágio, como esse caso aqui. Então, no simples estágio, ele vai ter apenas uma câmara de admissão e uma de descarga. E no duplo estágio, ele vai ter duas de admissão e duas de descarga. Quando nós temos um sistema com duplo estágio, precisamos de um sistema de refrigeração para diminuir essa temperatura do ar comprimido. Então, esse tipo de compressor ele é bem robusto, mas ele tem apenas o inconveniente do barulho. Aqui ao lado nós temos a simbologia do compressor. Aqui é um compressor alternativo, né, de pistão, de duplo estágio. E aqui nós temos as partes principais dele. Então temos o manômetro para fazer a leitura do ar comprimido aqui. Aqui o motor elétrico, onde ele
ele tem aqui um acionamento por correia para movimentar os pistões, aqui 2 pistões. Temos também um pressostato para fazer a leitura e regular, na verdade, não fazer a leitura, regular a pressão desse reservatório, é chamado de casco ou reservatório. Então, quando o pressostato ele é regulado para trabalhar numa determinada faixa de pressão, vamos imaginar aqui, vamos supor, de 4 a 10 bar. Então, quando ele mede a pressão aqui do reservatório, ele chega a 4 bar, então ele liga o motor elétrico, porque ele foi regulado para essa pressão. Então, o motor elétrico liga e vai fazer com que os pistões funcionem e vai comprimir o ar. Quando essa pressão, aí ele está funcionando. Quando a pressão ele mediu, verificou e viu que a pressão chegou a 10 bar, então esse pressostato desliga o motor elétrico. Então funciona dessa maneira. Aqui é a válvula de dreno, ou seja, drenar o quê? Drenar a umidade que está no ar. Então ela vem aqui para baixo e ela vai ser drenada, exaurida. Pode ser automático ou manual. E aqui a saída de ar do reservatório, então a saída para a linha de compressão. Temos também aqui no compressor volumétrico alternativo de pistão uma válvula de segurança. Caso aconteça algum problema com o pressostato, então essa válvula de segurança ela está regulada numa pressão maior do que a pressão máxima e caso aconteça, a válvula de segurança ela libera esse ar para a atmosfera. Aqui é um compressor volumétrico alternativo de membrana. Então, é basicamente como um compressor alternativo de pistão, só que ele tem uma membrana. Essa membrana, esse tipo de compressor, ele é muito utilizado em indústrias farmacêuticas, alimentícias, químicas, para evitar que vapor de óleo ele possa chegar nas linhas de distribuição de ar comprimido e lá na frente da máquina. Tá? No compressor volumétrico de palhetas, o rotor ele é excêntrico em relação à carcaça, onde ficam a entrada de aspiração e a saída de descarga do ar comprimido. Então, no rotor são montadas essas palhetas, essas peças aqui, que têm a possibilidade de se deslocar radialmente em relação ao mesmo rotor. Quando o rotor ele roda a uma certa velocidade sob a ação de uma força centrífuga, então essas palhetas aqui, elas se deslocam-se, tocam a parede interna da carcaça. Então temos aqui uma câmara, essa parte aqui mais escura, de compressão, constituída do espaço entre duas palhetas. Então é um compressor muito robusto e ele pode atingir pressões até 10 bar. O compressor volumétrico de parafuso, ele funciona da seguinte maneira. Nessa entrada aqui, o ar ele é aspirado ou succionado, entra nessa câmara aqui. O volume entre uma rosca e outra vai diminuindo, como vocês podem ver aqui ao lado, no filme. E ele vai tendo esse movimento e sai já com uma pressão maior por essa via aqui de descarga. Então, a redução do volume do ar no interior da cavidade, ele produz uma forte compressão, que flui de forma contínua até a descarga. Então, ele tem poucas partes móveis, ele é compacto, necessita de baixa manutenção e também pode atingir valores de pressão de até 13 bar, com possibilidade também de valor elevado. E ele tem uma vantagem de ser um compressor bem silencioso. Esse tipo de compressor, ele é caracterizado por ter dois rotores descentrados, como essa forma aqui. Essa peça é chamada de lóbulos. Então aqui temos dois lóbulos, um de um lado e de outro, e aqui 3. Então, não necessariamente vai existir aqui uma redução de volume, mas o ar ele é succionado por aqui pelo movimento desses lóbulos em sentidos contrários um ao outro, indo até a descarga.
Ele é construído de forma que eles ficam tangencialmente um em relação ao outro e tangencialmente em relação à carcaça. É um tipo de compressor que não precisa de lubrificação, então é muito utilizado nas indústrias químicas e alimentícias. Também ele tem um custo alto por causa da construção desses lóbulos. Os turbocompressores também são chamados de compressores dinâmicos. Eles são compostos de um eixo e umas lâminas rotativas com uma geometria bem particular, lembrando até um ventilador. Então, o ar é aspirado, nesse sentido, através dessas lâminas, fornecendo ao ar uma energia cinética. Fluxo radial axial, porque o fluxo do ar ele vai se movimentar no sentido axial ao eixo, ou seja, paralelo ao eixo. E o fluxo radial, porque o fluxo de ar ele vai se movimentar perpendicularmente a esse eixo. Então, esses compressores, eles são mais caros que os compressores volumétricos. Então, eles têm uma pressão, eles só são utilizados quando se precisa de vazões particularmente bem elevadas. Por que o resfriador posterior ele é importante no tratamento do ar comprimido? Então vamos voltar um pouquinho lá na parte da compressão. Então verificamos que a temperatura durante a compressão ela aumenta. Então a capacidade de retenção da água pelo ar ela está relacionada com a temperatura. Sendo assim, não haverá precipitação no interior das câmaras de compressão. Então, a precipitação de água ela ocorrerá quando o ar ele sofrer um resfriamento, seja no resfriador ou até na própria linha de distribuição de ar. Então, isso explica por que no ar comprimido existe sempre ar saturado, com vapor de água, em suspensão, que se precipita ao longo das tubulações e na proporção também que esse ar se resfria. Essa umidade é bem prejudicial ao sistema. Então, vamos supor que a temperatura de descarga na compressão ela seja de 130 graus Celsius. Sua capacidade de retenção de água é de 1,496 quilos por metro cúbico. Então, à medida que essa temperatura ela vai diminuindo, a água precipita-se no sistema de distribuição e aí causando sérios problemas. Então, o resfriador posterior ele é simplesmente um trocador de calor, utilizado para resfriar esse ar comprimido. E como consequência desse resfriamento, ele permite retirar 75% a 90% do vapor de água contida no ar e também gotículas de óleo. Então, esse resfriador posterior ele é formado por duas partes principais, que esse tubo com esses tubos aqui dentro desse tubo aqui principal, a gente pode ver aqui na figura aqui ao lado. Dentro desses tubos vai passar o quê? Água refrigerada, que vai trocar calor com o ar que veio aqui ó, do compressor, ele passa entre esses tubos. Então, o fluxo do ar vai ser esse, ele vai passar o maior tempo trocando em contato com essa água refrigerada e trocando calor. Ao sair daqui, vai ter a saída do ar com água e nessa outra parte do resfriador posterior é um separador de ar e água. Então, quando esse ar comprimido ele chega aqui nessa parte, as moléculas de água, que elas são mais pesadas, elas vão se chocar na parede desse separador e vão escorrer para o fundo desse separador. E assim, o ar ele vai passar com uma temperatura mais baixa. A principal função de um reservatório de ar comprimido, ele é armazenar o ar comprimido, que depois será utilizado por todos os pontos, pelas máquinas, por um sistema pneumático e por algum outro equipamento. Então, ele também permite ao compressor uma regulagem intermitente. O que vem a ser isso? É que se o compressor ele parar de comprimir, de trabalhar, então as máquinas
elas serão abastecidas pelo ar comprimido que está armazenado no reservatório. Então, esses reservatórios eles são construídos no Brasil conforme a norma PNB 109 da ABNT e também são submetidos a uma prova de pressão hidrostática antes da utilização, de acordo com a NR13, que é a norma reguladora para vasos de pressão. Então, as partes principais de um reservatório. Então, primeiro o manômetro, para poder fazer a leitura da pressão, uma válvula de registro, aqui é a saída, ou seja, aqui o ar comprimido ele vai para o equipamento, vai para a máquina. Aqui é a entrada, item 4, então o ar que vem do compressor do resfriador, ele vem por essa tubulação aqui, por essa entrada. Aqui a placa de identificação, aqui é a válvula de segurança de alívio, porque é um vaso de pressão. 7, escotilha para a inspeção e 8, aqui é o dreno. Aqui temos a simbologia do reservatório. Uma prática muito comum utilizada indica que o reservatório ele deve armazenar pelo menos a produção do ar comprimido total fornecida pelo compressor. Então, no cálculo da capacidade do reservatório, deve-se considerar a vazão do compressor e o próprio sistema de regulagem. Então, por exemplo, se temos um compressor com uma vazão total de 80 metros cúbicos por minuto, com a pressão de exercício relativa de 0,7 megapascal, então qual será a capacidade total desse reservatório? Então, temos que a pressão absoluta do ar no estado livre é de 0,1 megapascal, o volume de ar no estado livre 80 metros cúbicos e a pressão absoluta de ar será a pressão relativa mais 0,1, que vai ser 0,8 megapascal. Então, aplicando a primeira lei de Boyle-Mariotti, o volume V1 do reservatório será de 10 metros cúbicos. Pela definição da norma ISO 8573, o filtro é um aparato para separar os contaminantes presentes em fluido. Então, o filtro de ar comprimido, ele aparece geralmente em 3 posições diferentes, antes e depois do secador de ar comprimido e também junto ao ponto de uso. O ponto de uso é justamente o ponto de trabalho, né? É a máquina. Então, ele é instalado antes do secador, que é chamado de pré-filtro. Então, ele tem a função de separar também os contaminantes sólidos e líquidos, em torno de 30%, o que não foi eliminado pelo secador, né? Pelo separador de condensados do resfriador posterior. Então, ele protege também esses trocadores de calor contra o excesso de óleo que vem do compressor de ar e também que pode impregná-los, né, causando uma eficiência baixa, né, na troca térmica. Quais são os principais tipos de contaminantes? É o óleo, que pode ser oriundo do compressor, é água presente no ar comprimido e os sólidos, como por exemplo, resto de soldagem, outros tipos de contaminantes sólidos. Então, esses tipos de contaminantes presentes no ar comprimido, eles podem ter sérias consequências, como ferrugem na tubulação, deterioração de vedações, imperfeições em processos de pintura, erro de leitura de instrumentos. Então, a manutenção ela tem que ser frequente para a retirada desses contaminantes do sistema pneumático. Aqui podemos observar alguns danos com o ar comprimido sem tratamento. Então, aqui algumas peças danificadas, aqui o particulado sólido. Também temos aqui desgastes, vedações e riscos aqui, na tubulação. Temos aqui óleos e outros contaminantes que provocam oxidação e travamento. O excesso de água e outros contaminantes líquidos, que essas peças foram danificadas por justamente esse excesso de água. Os equipamentos anteriores, eles retiraram grande parte da água contida no ar, mas ele ainda não está em condições de ser usado. Então, para secá-lo mais ainda, é necessário usar secadores de ar. Então, existem
tipos de secadores, que é a secagem por refrigeração, secagem por absorção e secagem por adsorção. A secagem por refrigeração é a mais simples, então ele é baseado em quanto mais frio o ar, menor é a quantidade de água. Então, resfriar o ar faz com que a água condense, separando-a do ar. Então, o ar úmido, ele vem para cá, passa no resfriador principal, troca calor com o sistema de refrigeração, que o fluido aqui é o freon R22, lembra um congelador de um refrigerador residencial. Ele sai daqui, precisa agora, né, quando ele diminui a temperatura, então ele vai surgir o condensado e ele segue seco já para a máquina. Então, aqui nesse pré-resfriador, ele já troca calor com o ar úmido, porque para a temperatura dele não ficar tão baixa. Já no secador por absorção, é chamado de secagem química. Então, o ar úmido, ele passa por um material higroscópico que reage e retém a água, que é o cloreto de cálcio, cloreto de lítio ou dryolite. Então, a partir daqui, esse material ele pode ser insolúvel ou deliquescente. Então, reage e se torna líquido. Por isso que de tempos em tempos ele precisa ser trocado. Já na secagem por adsorção ou secagem física, então existem duas torres aqui nesse processo. Então o material ele possui um efeito de atração das moléculas de água, prendendo o líquido em sua superfície. Um dos materiais usados é a sílica gel, que depois de saturado, o material ele pode ser regenerado. Então, o ar úmido ele entra aqui nessa tubulação, passa na sílica gel, seca, né, troca o calor, né, esse material retém esse líquido, troca calor e sai nessa tubulação. Se abrirmos aqui essa válvula, então parte desse ar seco, ele vem para cá, para essa outra torre, e aqui ele regenera o material. Então, existem essas duas torres. Então, essa aqui, nesse momento, o ar seco está regenerando esse material, e essa torre aqui, o material está secando o ar. Então, funciona dessa maneira. E aqui temos a simbologia dos secadores. Então, terminamos aqui a aula, onde vimos toda a produção e o tratamento do ar comprimido, os principais equipamentos e o funcionamento de cada um. Então, obrigada e até a próxima.